Se você come mesmo sem fome, isso aqui explica o que está acontecendo com você. Sabe quando o prato já está vazio, o estômago já está super cheio, mas do nada parece que uma força invisível puxa sua mão para pegar mais um pedaço, mais um doce, mais um lanche, e aí vem aquela culpa enorme logo em seguida, né? Mas olha só, a ciência revela que isso raramente é uma falha de caráter sua. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O que está acontecendo de verdade lá no escuro do seu corpo. Para responder por que a gente simplesmente não consegue parar de comer, mesmo quando o corpo já está lotado de energia, nós vamos destrinchar os dados mais recentes da neurobiologia. E já aviso, não espere mais um daqueles conselhos rasos de dieta. Nesta nossa investigação, nós vamos expor as forças ocultas, os hormônios e os atalhos mentais que estão sequestrando o seu metabolismo. Parte 1. O falso sinal de fome. Para entender direitinho como o nosso corpo é hackeado, o ponto crucial é separar o que é necessidade biológica real da ilusão que o cérebro cria. Basicamente, a ciência divide o nosso apetite em duas dimensões. De um lado, a gente tem a fome homeostática. Essa é a fome de verdade, regulada por uma área chamada hipotálamo, que avisa quando o corpo precisa de combustível para sobreviver. Sabe a luz da bateria do celular piscando? É tipo isso. Do outro lado, a gente tem a fome hedônica. E aqui está o problema, ela não tem absolutamente nada a ver com a necessidade de energia. Ela é governada pelo sistema de recompensa do cérebro e é puramente um desejo por prazer. O nosso conflito brutal hoje não é a falta de força de vontade, mas um verdadeiro sequestro fisiológico, onde o seu cérebro exige comida só para ganhar um banho de dopamina. Pensa bem, historicamente, a gente comia só para se manter vivo, né? O nosso sistema de recompensa evoluiu para fazer a gente buscar calorias em tempos de muita escassez. Mas hoje, a escassez sumiu. O nosso ambiente moderno transformou o que era apenas combustível numa muleta emocional muito, mas muito barata e fácil de achar. A gente come para comemorar, come porque tá triste, come porque tá entediado. A comida virou um mecanismo constante para lidar com a vida. Parte 2. A biologia do prazer. Bora entrar agora na nossa cabeça, analisar os suspeitos dessa história e ver o que rola quando aquele desejo incontrolável bate. Imagina a sua mente como uma sala de controle de segurança máxima. Quando um estímulo muito prazeroso entra em cena, é literalmente como se a dopamina arrombasse a porta dessa sala, amarrasse os guardas de segurança e assumisse o comando total. A literatura mostra que uma enxurrada de dopamina consegue silenciar por completo os nossos sinais naturais de saciedade. O cérebro fica surdo aos avisos do estômago dizendo, tá bom, já chega. É como se o segurança desligasse o rádio de comunicação só para escutar música alta, sabe? E aqui o negócio fica fascinante. A grelina é super conhecida como o hormônio da fome, aquele que faz a barriga roncar. Mas as pesquisas estão mostrando que ela faz muito mais que isso. Ela viaja do estômago, entra no cérebro e vai direto no centro de recompensa. Ou seja, ela não só diz coma, mas ela coloca uma espécie de filtro mágico que faz as comidas ricas em gordura e açúcar parecerem incrivelmente fantásticas. Ela amplifica absurdamente o prazer de cada mordida. Olha só para esse cenário, é um verdadeiro campo de batalha bioquímico. A grelina está ali pisando no acelerador do desejo, a leptina deveria ser o freio, avisando ao cérebro, opa, já temos gordura estocada o suficiente. Só que, num corpo inflamado, o cérebro cria resistência a ela. O freio simplesmente para de funcionar. E para piorar, entra o cortisol, hormônio do estresse, jogando um galão de gasolina na fogueira, provocando uma vontade irracional por calorias rápidas. Dá para ver, os seus hormônios estão conspirando ativamente contra as suas escolhas racionais. Parte 3. O sequestro ultraprocessado. Bom, se os hormônios são a munição, a gente precisa falar sobre a arma desse crime metabólico. Existe um abismo, uma diferença colossal e muito intencional entre o que a natureza produz e o que a indústria fabrica. Alimentos naturais, com proteínas e fibras, acionam perfeitamente o nosso intestino, mandando aquele sinal de "tô satisfeito". Já os ultraprocessados, não. Eles são projetados com combinações bizarras de açúcar, gordura e sal, e quase nada de fibra. Eles foram criados exatamente para burlar a sua biologia e te fazer comer por impulso. Sabe aquele pacote de salgadinho ou aquele biscoito recheado? Aquilo não é só comida, gente. São ferramentas hiperpalatáveis. Códigos cuidadosamente hackeados por cientistas lá nos laboratórios para quebrar o seu medidor natural de saciedade. A intenção deles é te colocar num estado de consumo contínuo, tipo um transe, para você comer o pacote inteiro sem o seu cérebro registrar que você acabou de ingerir uma bomba de calorias. Parte 4. O peso do estresse. Mas a biologia e a comida são só uma parte do problema. Chegou a hora de apresentar o principal cúmplice dessa história. Ansiedade. Aquele estresse crônico que nunca passa. Noites em claro e, claro, aquele vazio emocional no fim do dia.
Quantas vezes você foi assaltar a geladeira de madrugada e na verdade era só uma tentativa desesperada de encontrar alívio para uma dessas 4 coisas? A exaustão e a tensão constante forçam o seu corpo a buscar conforto onde é mais rápido, mais fácil e mais barato. O estresse contínuo cria uma emergência no seu corpo. Níveis altos de cortisol bagunçam tudo. A sua mente entra no estado de luta ou fuga prolongado e começa a tratar aquele doce ou aquela comida pesada como se fosse um remédio. É sério, o açúcar baixa temporariamente o cortisol e dá uma acalmada no sistema nervoso. Então, biologicamente falando, o seu corpo está basicamente se automedicando com doces para aguentar o peso de uma rotina que está insustentável. Parte 5. O curto-circuito metabólico. Tá, mas e qual é o rastro de destruição que esse ciclo de estresse, açúcar e dopamina deixa no corpo ao longo dos anos? Comer compulsivamente e sem fome leva a uma tragédia silenciosa, que é a perda da flexibilidade metabólica. Um corpo saudável sabe a hora de queimar glicose depois de comer e a hora de queimar gordura quando está em jejum. Mas quando você bombardeia seu corpo com lanchinhos e picos de insulina o tempo todo, ele meio que esquece como acessar a gordura armazenada. É aí que a resistência à insulina se instala. Você fica preso precisando comer carboidrato o tempo todo só para não sentir uma exaustão absurda. Pensa comigo, se o tanque do carro tá cheio, por que o cérebro continua gritando por mais gasolina? Porque a comunicação quebrou. A sua biologia passa a lutar agressivamente contra qualquer tentativa de perder peso porque ela acha que você tá em perigo de vida. É por isso que conselhos rasos do tipo, é só comer menos e correr mais, não funcionam. Tentar usar só força de vontade contra um curto-circuito profundo no seu corpo é como tentar segurar a maré do mar com as próprias mãos. Não vai rolar. Parte 6. 3 passos para a liberdade. Conhecimento é poder. E agora que a gente já entendeu como a armadilha funciona, vamos ver como desativar isso. A boa notícia é que a saída não envolve passar fome ou viver sofrendo, tá? Requer inteligência estratégica. O nosso objetivo é consertar o diálogo entre o seu intestino e o seu cérebro. A gente vai trabalhar a favor da sua biologia e não declarar guerra contra ela. Passo 1. Foca na qualidade. Comer proteína e comida de verdade com fibra é o que manda aquele sinal claro de saciedade que o ultraprocessado roubou de você. Passo 2. Lide com a urgência emocional sem usar a comida. Dormir bem e gerenciar o estresse derruba o cortisol, o que tira a necessidade do seu cérebro de ficar se automedicando. E passo 3. Puxa ferro e bebe água. O músculo funciona como um ralo poderoso, sugando o excesso de açúcar no sangue, enquanto a água garante que as suas células consigam finalmente voltar a queimar gordura. E agora eu quero te passar a bola. Conta pra mim, qual é o gatilho emocional que mais sabota a sua fome? Você acreditava que a culpa era só da sua força de vontade? Deixa o seu relato aqui nos comentários, porque a sua história pode ajudar a tirar o peso da culpa dos ombros de muita gente. E claro, se inscreve e curte aqui pra gente continuar juntos nessa investigação sobre a ciência do nosso comportamento. Até a próxima!